Vamos começar. Esse livro que a gente está lendo, com essa leitura diária, é 40 dias para um propósito com Deus, né? E aqui ele está falando sobre o nosso... Eu vou chorar, porque... Muitas das vezes a gente pergunta para nós mesmos, né? O que a gente quer ser, o que a gente quer para o nosso futuro. A gente só pergunta, mas a gente não consulta Deus. Lá atrás, meu sonho era ter um buffet. Eu quero um buffet, eu quero um buffet, eu quero um buffet. Fui lá na varanda, orei, pedi para Deus um buffet e tal. No dia seguinte, bateram na minha porta. Me entregando o buffet. Eu falei, esse daqui é o meu sonho. Mas desde quando eu assumi aquele buffet, tudo passou a dar errado. Então eu questionei, caramba, será que esse foi o propósito de Deus? Muitas percas eu tive nesse buffet. Mas eu pedi para Deus. E no dia seguinte uma pessoa bateu na minha porta. Como identificar, né? Assim, enquanto a gente não entende nosso propósito, a gente não consegue identificar quando é de Deus e quando não é. Porque na minha concepção aquilo foi de Deus. Mas desde o dia que eu assumi, já vem dando errado. E deu errado no começo. Qual foi o propósito de mim com isso? Hoje eu penso, não quero passar mais por essa situação. A segunda casa é melhor que a primeira, né? Então, o que eu vivi lá atrás, eu não quero passar. E eu quero mostrar para as pessoas que a gente perde, mas a gente conquista de novo. A maior parte, nesses 2 anos da pandemia, eu perdi. Eu perdi o buffet, fiquei ruim. Mas quando eu perdi meu pai, aquilo acabou comigo. E aí vocês perderam os carros aqui. E eu lembro quando ficaram chateados. E aí o Senhor, naquela noite, falou assim pra mim. A Maria deitou no meu colo, chorou, dizendo que estava com saudade do vovô. E foi na mesma situação que tinha roubado os carros da empresa. E aí, aquele momento, Deus falou assim comigo: você tá vendo? O carro, a gente trabalha, luta com você de novo. Mas isso aqui, ó, deixa não tem de volta. Que é a vida. E ali eu vi que os bens materiais não têm propósito nenhum. A gente usufrui dele, é gostoso, mas a gente conquista de novo. E o propósito de vida? E que legado que a gente vai deixar? Qual que é o propósito de vida? Eu vejo meu pai, qual que é o propósito de vida que ele deixou? Ele deixou um legado. Deixou um legado. Onde ele vai? Seu Garcia. Então, com as dores, com os erros, a gente consegue também entender um propósito de Deus, né? E a gente também pode ter um propósito que a gente acha que é o correto, igual você falou, né? Da sua trajetória, e também a gente pode ter algo que seja realmente permissão de Deus e que também você vai ter que passar por dificuldades, porque às vezes a gente entende, o propósito é seu, mas você não vai ter barreiras, é só mar de maravilha. Não é assim. Será que Deus não te testa para ver se você vai segurar esse propósito? Só vai sentir quem passar pelas dificuldades mesmo, porque quando a gente tá lá no fundo do poço, naquelas dificuldades, Deus vem com o seu propósito e te levanta, te tira da escuridão. É mais ou menos isso. Acho que Ele permite que nós passamos por isso para nos fortalecer. A solução para tudo, né? Só não para morte, mas do resto tem tudo. Você briga com Deus. Você briga, você fala, Deus, e aí a resposta vem, mas você me pediu. Você falou que era o que você queria. Mas não era o que eu queria. Olha, você falou que você queria, tá aí na tua mão e agora você não consegue segurar. É mais ou menos isso, porque assim, eu pedi pra Deus, eu não pedi permissão pra Ele. Senhor, me permite ter um buffet? Não, eu fui ali na varanda e falei, Senhor, eu quero um buffet, eu quero esse sonho, eu quero realizar esse sonho. Deus, Ele me deu. Mas em nenhum momento eu perguntei pra Ele, falei assim pra Ele, que seja feita a sua vontade. Assume um propósito que você não sabe pra onde começar. Você não busca ali alguém pra te ajudar, se você não tiver um conhecimento. O seu propósito ele vai ficar meio que em vão, ele vai estar na tua mão, mas você não vai nem pra frente nem pra trás. Eu acho que quando o propósito está na nossa mão, não é o segredo pro sucesso. Eu acho que o segredo pro sucesso é quando nós deixamos nosso propósito na mão de Deus. Faz um propósito por conta própria, é muito mais complicado. Mas quando a gente coloca na mão do Senhor, é tudo mais... É como a luz, a gente não sabe como o inventor fez a luz, quantas vezes ele tentou, quantas vezes ele fez. Se ele estivesse aqui, a gente ia perguntar para ele como que foi feita a luz. E aí ele ia nos explicar, né? Então é a mesma coisa, só Deus fez a gente, né? Então só Ele pode falar o que Ele quer pra gente, qual é o propósito de vida que Ele quer pra nós. Eu percebi que tinha um colaborador, não vou citar nomes, que estava meio cabisbaixo. Aí eu sentei pra conversar, e aí ele me falou sobre os problemas que ele estava passando. E aí esses problemas me fez lembrar os problemas que eu vivi no buffet naquela época, aquelas loucuras que eu fiz. Então eu expliquei pra ele como que eu saí desse problema, o que que eu fiz, e que eu não perdi, que eu dei um passo pra trás, pra dar 2 pra frente, e foi muito gostosa essa conversa, sabe? A gente não pode ajudar com muitas coisas, todo mundo que chegar cheio de problema com dívida, a gente ajudar com dinheiro, mas a gente pode ajudar com uma palavra e com experiência. Aí eu entendo que
necessário passar pela dor, pela luta, pelo propósito de Deus, mesmo que ele não seja do jeito que a gente quer, para hoje a gente poder estar contribuindo com outras pessoas com uma palavra de carinho, de que tudo vai dar certo, que você consegue sair dessa situação que você tá. Pede para Deus para poder que o dia seja abençoado e que seja um dia fantástico, né? A gente pede tudo de melhor naquele dia. Sim. E aí a gente fala, hoje eu tenho que ir lá na Armênia, um exemplo, eu tenho que chegar lá com segurança. Sim. E aí eu só peço isso. Tem que ir na Armênia com aquela consciência do que eu saí e pedi para Deus. Minha cabeça bem tranquilinha. Aí um bendito me fecha no carro. E aí, Para onde que foi meu propósito? O que eu vou pensar na hora de falar para aquele bendito que fechou meu carro? Então tudo isso leva a você ter um propósito verdadeiro. Porque por um detalhe a gente pode perder nosso propósito ali com uma... Às vezes as pessoas não entendem isso. Elas têm um propósito, elas sabem o que tem que fazer, mas acaba por conta de outras pessoas, outros empecilhos. Aí Isso que a gente não pode deixar. A gente não pode deixar que ninguém de fora tire o propósito que a gente tem de vida. Não é fácil. Não é. Mas a gente consegue. É como você vai se lidar com isso. Exato, essa leitura me fez lembrar do meu passado. Que eu não posso tomar nenhuma atitude sem consultar o Criador, né? Sem consultar Deus. Qual que é o propósito que você quer deixar na vida das pessoas? o caminho, o propósito de mostrar o caminho. Se eu tiver algo para contribuir, eu quero que Deus me dê esse bastão de eu poder mostrar ali o caminho, né? Porque eu aprendi isso. Então quando você aprende, fica muito mais fácil de você espalhar isso para as outras pessoas. Espalhar amor, né? Sabedoria. Isso. Deus é perfeito. Com certeza, o tempo todo. Eu vou chorar, porque nosso propósito com Deus. Eu acho que quando eu falo de Deus eu fico emotiva depois eu falo dessas coisas. Porque a Bíblia fala que quando tá isso, significa que Deus está aqui. E é essa sensação que eu tenho agora, sabe? Um espírito muito forte de Deus.